Acho que quem já assistiu algumas palestras minhas pela Brata, inclusive, a aula não é muito diferente, né? Mas acho que sempre é bom a gente estar, assim, já me disseram que a minha aula sempre é diferente, né? Uma da outra. Então, sempre vamos ver se o que a gente consegue ajudar em dar alguma informação nova, mas o grosso é tudo igual. E assim, eu vou começar meio que apresentando como é que é o quadro de depressão e a questão da bipolaridade. Não é objetivo falar sobre o assunto, é só para introduzir, para poder falar do tratamento, tá bom? Então, aí para o próximo slide. Primeira questão assim, depressão, a tristeza, ficar chateado, ficar na fossa, ou ficar um pouco, assim, o humor fica variando, tudo, da bipolaridade, a gente tem que considerar isso como doença, né? Lógico que tem, tudo que a gente falou dos sintomas, que eu vou falar com detalhes, né, acontece em todas as pessoas, né, mas quando estão exagerados ou quando estão causando incapacitações ou sofrimento, aí já tem que ser considerado como doença e precisa de tratamento. Próximo. Né? Então, o mais importante no começo, assim, é você ter, assim, para você poder tratar a depressão, para você poder tratar o transtorno bipolar, você precisa primeiro reconhecer que tem, né, a depressão e o bipolar. E já de cara isso pode ser um problema, porque muitas pessoas têm já preconceitos, tudo, e acham que eu não posso ter depressão, não posso ser bipolar, que eu não sou louco, né? Não, imagina ir para o psiquiatra, nem pensar, né? Então uma coisa é reconhecer que eu tenho um problema que merece uma ajuda, né? Se você consegue reconhecer, então já tem uma chance de você poder aceitar um tratamento. Se você não reconhece, você não vai aceitar o tratamento. Mas, ao reconhecer e poder aceitar o tratamento, então se começa a poder tomar contato com o tratamento, né? E saber que pode ter medicações, pode ter tratamentos psicológicos, vários outros tratamentos, né? Mas para você poder fazer um bom tratamento, você precisa entender bem a doença. Porque você pode falar assim, eu tenho uma doença, então é que nem antibiótico, eu tomo um remédio, e eu fico curado, né? Depressão, transtorno bipolar não é bem assim, né? É uma coisa, uma fragilidade, uma tendência que a pessoa tem, que por causa de vários estresses na vida, interagindo com suas características genéticas, pessoais e biológicas, você acaba tendo depressões e podendo ter a bipolaridade. Você tem que entender como é que a doença acontece, para entender como é que você faz o tratamento, porque é um tratamento que é a vida inteira, etc. Né? São condições em que não basta só o médico, né? O médico ajuda, dá remédio, orienta a parte de saúde, mas tem vários aspectos psicológicos. Muitas vezes precisa de um apoio de serviço social, porque a pessoa, por causa da depressão bipolar, perde emprego, perde várias condições sociais, no sentido de relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares até, né? E aí tem que ter um serviço social. Às vezes é tão complicado que precisa ter um terapeuta ocupacional junto, então a coisa é bem complicada. Chegar a um ponto em que você pode falar em assimilação da doença, no sentido de que você já conseguiu tratar, se conseguiu ficar realmente muito bem, né? A ponto de você ter uma vida normal, satisfatória, trabalhando, vivendo em família, em sociedade, tudo satisfatório, e você poder falar assim de boca cheia que assim, eu sou bipolar, eu tenho depressão, e falar isso para todo mundo, né? E não ter vergonha disso, porque eu consegui vencer, tratar bem e fiquei normal. Tá? E isso você poder falar abertamente para as pessoas sem medo, né? Isso que eu falo de assimilar, que seria o ideal, né, de a gente conseguir atingir. Próximo. Né? Então, muitas vezes o paciente não consegue reconhecer, porque atribui os sintomas às dificuldades da vida. Né? Então, eu fiquei chateado porque perdi o emprego. Eu fiquei chateado porque briguei com a minha mãe. Né? Eu fiquei chateado por coisas que acontecem na vida, no dia a dia. Só que ficar chateado a ponto de ficar incapacitado ou sofrer tanto que pensa em morrer, isso não é normal. Tá? Então, a gente sempre acha algum motivo, né, para ficar mal, para ficar deprimido. Então, assim, ter uma justificativa para ficar deprimido não basta para você não ter o diagnóstico.
entendeu? Geralmente as pessoas têm as crises porque tem uma boa justificativa, tem um bom estresse, justifique, mas aquela incapacitação, aquela situação não justifica, é uma coisa de doença mesmo, né? Lógico que as pessoas têm um problema de mostrar que tem um lado fraco, né? Eu sou deprimido, então sou fraco, as pessoas vão me rejeitar. Uma hora fala assim, vou dar um jeito, vou melhorar depois, né? Vou tentar ir para frente. Amanhã vai estar um pouco melhor, né? Então vai empurrando com a barriga, né? Às vezes não aceita a opinião dos outros, né? Principalmente da família. A família fala, se não está legal, você precisa de um cuidado. E não. Aí a pessoa vai negando, né? E estigma, né? Se imaginar tendo um problema psiquiátrico, precisar procurar um psiquiatra, é uma coisa tão horrível que as pessoas falam assim, é melhor eu fingir que não tenho um problema e tocar para frente. Tá? Próximo. A família, né, ela precisa ser vista como uma aliada. Né? Às vezes a família é vista como uma inimiga. Às vezes a família age como se fosse uma inimiga mesmo, né? No sentido de falar assim, você não tem nada, fazer tratamento não tem nada a ver. Às vezes é complicado, né? Então, às vezes a família, por exemplo, começa a falar, depressão é frescura, né? A depressão é um sinal de fraqueza, você tem que ser forte, você tem que enfrentar, você tem que superar, né? Ou assim, depressão é só enrolação, é preguiça. Então, tem algumas colocações de algumas pessoas da família que podem ser muito destrutivas e dificultar o tratamento, né? Às vezes a família não acompanha nas consultas, não ajuda nas medicações, justamente porque tem algumas ideias de que não seria uma doença ou que não seria algo que merecesse um cuidado. Tá? Se tem situações problemáticas, né? Assim, você não está trabalhando, então fica cobrando, você tinha que trabalhar, né? Assim, você está gastando demais por causa dos tratamentos, né? Então fica exigindo coisas que o paciente não dá conta, porque ele está doente, né? E tem familiares, às vezes vizinhos, amigos, colegas que falam assim, tenta ajudar, né? Toma esse chá, mas que remédio nada, né? Sabe, né? Vai na igreja, Deus vai curar, tudo, né? Assim, ou faz aquela massagem, sei lá, qualquer coisa assim que, né, tipo das coisas que as pessoas sugerem, né? E muitas vezes o paciente, quando ouve assim, nossa, tal vizinho falou de um chá muito bom, acho que eu não vou usar o remédio do psiquiatra, vou ver, vai que o chá dá certo, né? Assim, então é uma coisa meio de negar, né? Assim, todo o esforço, né, de um tratamento, porque acreditar que pode ser um pouco melhor, né? Que seu problema não é tão sério assim que precisa de tratamento psiquiátrico, de remédios caros e de coisas dessa natureza. Próximo. Então, como é que você reconhece a depressão, né? A gente vai falar dos sintomas bem rapidamente, né? Então, a tristeza, todo mundo sente tristeza, né? Tristeza é importante. Quando você está frustrado, quando acontecem coisas ruins, né? Mas quando a tristeza é todos os dias, né? Ou mais da metade dos dias, ou se a tristeza é tão intensa que te faz sofrer demais, aí você tem que considerar que talvez essa tristeza seja uma tristeza mais próxima de uma depressão do que de uma reação normal, né? A perda do prazer, então assim, por exemplo, né? Gostar de futebol, né? Aí aquela pessoa sempre gostou de futebol e parou de gostar, né? Assim, ter a questão do prazer sexual, né? Assim, sempre gostou de ter da questão sexual, da vida sexual, e que perdeu o prazer, né? Ou até das coisas do dia a dia, né? Assim, cuidar de jardim, né? Até mesmo o prazer de trabalhar, e você pode perder. Importante saber que na depressão você não precisa perder 100% do prazer, né? Às vezes você perde só o prazer de algumas coisas, sair com os amigos, tudo, e outras coisas podem ainda preservar. Desde que você claramente perdeu um pouco de prazer, isso já é um sinal de que é possível ser depressão. Próximo. Cansaço, fraqueza, desânimo, né? Às vezes você atribui porque trabalha demais, porque não está dormindo bem, tudo, mas a presença de um cansaço exacerbado, as pessoas falam assim, estou carregando um piano todos os dias nas costas, coisas dessa natureza, lembra depressão. Próximo. Alteração de apetite, então pessoas que comem demais, né? Ou pessoas que numa situação de estresse não comem nada e começam a emagrecer. Tanto faz os dois polos, isso pode acontecer na depressão. Alterações do sono, né, que geralmente, quando acontece, são que mais angustia, principalmente quando você fala em insônia, né, ou seja, ter dificuldade de pegar no sono, ou dorme 8 horas, mas aquelas 8 horas horríveis, né, de ficar acordando, ser superficial, de ser uma qualidade péssima, ou às vezes até dorme, mas 2 da manhã, 3 da manhã, acordou, já não consegue mais dormir, fica só pensando em coisa ruim.
Essas são várias formas que a insônia pode aparecer. Mas tem algumas pessoas que têm o contrário, dormir demais. Dorme 10, 12 horas, 14 horas, né? E acordar cansado. Tá? Então, algumas depressões têm excesso de sono também. Próximo. Isso que é o mais clássico, né? São os pensamentos negativos. Né? Ser excessivamente pessimista, se culpar por tudo e por todos, né? Ser muito inseguro, né? Não saber o que decidir, não saber tomar posição, né? Não saber escolher coisas até, né? Fazer compras, não conseguir escolher. Né? Baixa autoestima, né? Ou seja, se sentir o último dos últimos. Né? Chegando a ponto de pensar em morte, seria melhor estar morto ou até pensar em se matar. Então, todos esses pensamentos negativos, né, podem acontecer em pessoas que têm depressão, não precisam ser todos, né, mas é comum ter algum tipo de pensamento mais negativo. Tem a questão de concentração e memória que muitas vezes as pessoas esquecem. Né? Na depressão pode ter problemas de concentração, de não conseguir focar em leitura, não conseguir focar numa aula e também de memória, né? Assim, você não conseguir resgatar, lembrar das coisas. Tá? Então, o mais comum é quando você não consegue prestar atenção em aulas, programas de TV, em leitura, né? Esquece o que ia fazer, esquece onde coloca as coisas, esquece o que ia falar. Em geral, mais que o normal. Porque, na verdade, todo mundo esquece um pouco assim, não lembra onde eu coloquei as coisas e tal. Assim, a gente esquece algumas coisas no dia a dia, mas quem tem depressão esquece demais. Né? Esquece o tempo todo, chega a atrapalhar. Próximo. No transtorno bipolar, aí é uma outra condição que tem depressão, né? Assim, quase sempre tem depressão, mas que, na verdade, o conceito principal é a instabilidade, né? Ou seja, o humor é instável. Né? Aí pode ter essa ideia de ter episódios depressivos, episódios, ao contrário do outro polo, eufóricos, que o termo técnico de euforia é mania. Né? Então, tem essas crises maníacas, ou as crises mistas, em que tem misturado depressivo e maníaco. Né? Mas o mais importante é a ideia de que o bipolar ele não consegue ter o padrão normal de flutuação da média das pessoas que são consideradas saudáveis. Né? Porque as pessoas saudáveis têm uma flutuação pequena, de pequena amplitude, né? Um pouquinho de alegria, um pouquinho de tristeza, de acordo com as coisas que acontecem na vida, né? Mas que sobe um pouquinho quando está com uma coisa boa e volta rapidamente para uma média razoável. Quando tem uma coisa ruim, baixa um pouco e volta rapidamente. Então, a gente chama de alta frequência e baixa amplitude, né? De variação de humor. Né? No bipolar, ele não consegue fazer isso. Ou quando tem uma coisa boa, sobe, não consegue parar, fica num nível muito mais alto, fica muito tempo numa fase. Ou quando cai, né? Cai, fica muito tempo numa outra fase. Então, por mais que pareça que fique estável, mas uma polaridade muito errada, ele não consegue fazer essa flutuação rapidinho. Mas quando o quadro é mais complicado, a ciclagem é mais intensa, então você tem as polaridades muito amplas e muito rápido também. Isso é ciclagem rápida. Tá? Várias crises para cima ou para baixo e às vezes misturado. Né? Isso é ciclagem rápida, que é uma condição mais complicada. Tá? Então, tudo isso mostra instabilidade. Não conseguir ter aquela flutuação básica, normal das pessoas. Tá? Isso vale para o humor e isso vale para vários outros sintomas, eu vou comentar um pouco mais para frente. Próximo. Então, quando a gente pensa em instabilidade do transtorno bipolar, a gente pensa em instabilidade de humor. Ou você fica triste, ou você fica eufórico. Né? Assim. Mas, no próximo slide, não é só de humor que compõe o quadro dos transtornos afetivos. Né? Tem alterações do raciocínio, do pensamento, da atividade, né? Apetite, ritmo biológico, sexualidade. Todos eles podem ir para um polo ou para o outro. Né? Um raciocínio pouco eficiente ou muito eficiente, um pensamento lento ou acelerado, uma atividade com mais agitação, com um corpo mais lento, né? O apetite em excesso ou perda de apetite, o sono também, né, de um polo para o outro, e a sexualidade também. Então, esses são alguns dos sintomas, tem vários outros sintomas, e todos os sintomas podem variar. Aí a impressão que dá é que no bipolar todo mundo vai variar ou para um lado ou para um outro, né, em bloco. Né?
Mas o que a gente vê mais na prática, próximo, né, é que não é bem assim. Né? É que os sintomas, alguns sintomas depressivos, quando tem a instabilidade, às vezes predomina alguns sintomas depressivos, tem todos outros sintomas que são da mania, isso ao mesmo tempo. E cada um deles pode variar diferente. Então eles não andam em bloco. Às vezes o pensamento acelerado pode depois ir para o lentificado e continuar hipersexualizado. Né? Então pode acontecer as coisas ficarem instáveis e desincronizadas. Tá? Então por isso que no bipolar, às vezes um bipolar numa crise é completamente diferente de outro bipolar. Né? E um próprio bipolar, no tempo, não é a mesma pessoa, né? Ou o mesmo padrão o tempo todo. Porque ele fica totalmente instável, totalmente variando. Tá? A diferença entre depressão bipolar e unipolar, 30% da população terá depressão em algum momento da vida, metade é bipolar e metade é unipolar. Tá? Então, o bipolar é bem mais frequente do que se imagina e também se diagnostica, né? Principalmente porque a forma mais, digamos, escamoteada, né, mais escondida da depressão bipolar é quando tem aquelas euforias tão leves que as pessoas mal conseguem valorizar e detectar. Mesmo o profissional tem dificuldade de detectar. Mas são pessoas que se percebem como pessoas de altos e baixos. Né? Enquanto que na depressão unipolar são depressões sem momentos altos. Tá? E é importante diferenciar a depressão bipolar da depressão unipolar, porque a depressão bipolar, eles não vão bem com o antidepressivo. Às vezes vão bem, mas nem todos vão bem. Tá? Então, em alguns pacientes bipolares, o antidepressivo pode até piorar a depressão ou piorar o quadro, gerando mais instabilidade. Tá? Então, por isso que é importante diferenciar unipolar de bipolar, porque o antidepressivo que todo mundo recebe, aquela sertralina, aquela fluoxetina, né, às vezes atrapalha, entendeu? Às vezes até complica a situação. Próximo. Né? Então, para você reconhecer uma pessoa com transtorno bipolar, o mais importante é, primeiro, verificar se a pessoa tem depressão, tá? Porque é a forma mais comum dele se apresentar. Né? E, na pessoa que tem depressão, pesquisar na vida se teve alguma fase mais alta, hipomania, que é uma euforia mais leve, aquela pessoa mais empolgada, cheia de energia. Um dia só, 2 já basta para você determinar assim, uma fase mais agitada e com mais energia, né? A ponto de fazer umas coisas que as pessoas falam assim, não, você está um pouco exagerado. Não inadequado, mas um pouco exagerado, um pouco fora do seu padrão. Né? Então essa é a hipomania. E geralmente a hipomania deixa muito despercebido, as pessoas não conseguem perceber, parece que faz parte do que a pessoa é. Tem um dia que ele está mais empolgado. Né? A mania não, já é uma coisa mais grave, mais intensa, que é muito exagerado, todo mundo percebe que está fora do contexto, fora da casinha. Né? Tá? Se tiver essa fase alta, né, e tem uma história de depressão, você já começa a suspeitar que pode ser bipolar. É importante, nos pacientes que têm depressão, sempre pesquisar uma crise grave de desespero. Se já na vida teve uma situação de desespero tão grande que chegou a pensar em morrer. Né? Ou se já teve uma fase de agitação com muita depressão. Né? Que essa condição de estado misto. Porque essa condição favorece o suicídio. Né? Às vezes, a pessoa não tem essas crises graves, mas a pessoa percebe que tem uma vida instável, uma personalidade instável. Aquela pessoa que teve 1, 2, 3, 4 casamentos, né? Fez várias faculdades, não terminou várias, né? Então faz amizades e perde amizades com facilidade, né? Começa as coisas e não termina, né? Então é uma vida instável, né? Em uma pessoa que tem depressão, isso sugere poder ser bipolar, né? E quando a pessoa tem história de drogas, usar cocaína, maconha, qualquer outra coisa, aí fica uma bagunça, porque você pode culpar, até às vezes com razão, as drogas. Tá? Que as drogas também fazem uma bagunça, instabiliza tudo. Tá? Então, você tem essa sequência, você descobrir uma depressão, tentar achar na história dessa pessoa uma fase mais alta, né? Pesquisar desespero e suicídio, né? E ver se a pessoa tem algumas dicas de instabilidade na vida. Né? E sempre pesquisar drogas, porque drogas sempre atrapalham. Próximo. Né? Então, as fases altas, só para ter uma ideia, mas o próximo.
assim, alguns exemplos aqui, né? Quando a gente fala de euforia, a euforia já não é tão comum, né? Porque quando se usa muita droga e álcool, a euforia desaparece, fica mais uma irritação. Mas nos pacientes que ainda têm euforia, na hipomania é uma alegria um pouco exagerada, né? Até algumas pessoas falam, faz parte do normal, né? Só que na mania a alegria é excessiva. Na questão da energia, chega a ter mais produtividade, né? Então, em hipomania, chega a trabalhar 36 horas e um trabalho que duraria uma semana. Né? Então, ele consegue fazer em 36 horas porque está cheio de energia e consegue fazer. Né? Agora, na mania, fica com tanta energia que tenta fazer tanta coisa que não consegue terminar nada. Né? Então, aí fica incapaz. Né? Em termos de aceleração no pensamento, na hipomania o pensa mais rápido, nítido a maior parte do tempo. Né? E na mania é tão rápido que às vezes ele fala e as pessoas não entendem, tá? De tão rápido e desorganizado que fica. O sono, na hipomania pode dormir 3 horas, 4 horas e falar assim, estou ótimo, cheio de energia, estou bem. E na mania, dorme 1 hora, aí passa a não dormir, e essas insônias aceleram ainda mais e se aprofundam a crise. Tá? Na hipomania pode ter uma autoconfiança, assim, só como se fosse uma pessoa mais, né, cheia de si, mas dentro do normal. E na mania podia ser Deus, Lula, Tom Cruise. Lula hoje em dia não, né? Seria Temer, né? Ser Temer, etc. Tá? Atividade de risco. Então, por exemplo, comprar vários sapatos iguais de cores diferentes. Isso acontece na hipomania nas mulheres. Tá? Quase toda mulher tem isso, né? Alguma vez na vida fez isso. Mas, assim, se isso acontece com muita frequência, né? Assim, pega dívidas mais importantes, tudo, mas é comum na hipomania ter esses gastos um pouco exagerados, né? Na mania a coisa é um pouco pior, né? Compra 5 carros no mesmo dia, né? Então isso pode acontecer também de fazer gastos absurdos, né? Na mania. Sexo, geralmente aumentado, tem mais relações sexuais na hipomania e na mania seria sem limite, né? Uma coisa exagerada. E agressividade, irritabilidade, brigas frequentes, que poderiam fazer parte de uma pessoa mais irritada, explosiva, mas nada muito exagerado. E na mania, a agressividade física é muito comum. Né? Então, se vocês forem ver, a hipomania e a mania, a diferença é que um é mais fraco e o outro é mais forte. Né? Só que se você for ver esse quadro, você pode ver assim, vários amigos meus, depois que bebem, ficam assim. Entendeu? Né? E na mania, você vê, todo mundo olha e fala assim, esse daí tá louco, tá fora mesmo. Né? Então, é muito fácil fazer diagnóstico de mania, é muito difícil fazer diagnóstico de hipomania. Apesar de ser simplesmente uma diferença de intensidade. Tá? Então, por isso que precisa ter muito cuidado de prestar atenção, a pessoa realmente varia, é um pouco fora do normal, mas parece normal, mas é um pouco fora do normal, vocês precisam suspeitar. Tá bom? Próximo. Né? Aceitar o tratamento. Próximo. Né? Uma vez aceitando o tratamento, você tem que procurar ajuda e tem que deixar-se ajudar. Né? Ou seja, às vezes a pessoa está deprimida e não quer ajuda. Não aceita a ajuda dos outros. Né? Porque quer se isolar, acha que se culpa por tudo que está acontecendo, tudo, né? Acha que está dando problema para a família e se isola e não quer ajudar. Então, o paciente precisa aceitar que ele pode ser ajudado, que as pessoas podem ajudá-lo. Tá? Entender a doença é crucial. Uma reunião como essa é importante para isso, para as pessoas entenderem melhor a doença. Ao entender melhor, vão se tratar melhor. E ao se tratar melhor, vai ter uma vida um pouco melhor. Tá? Pode ser uma doença familiar, a depressão, por questões genéticas. Você tem uma predisposição a ser mais frágil, por exemplo, para estresse. Né? Pode ter doenças que favorecem ter depressão, por exemplo, problemas de tireoide favorecem ter depressão. Tá? E você pode ter doenças, por exemplo, Parkinson, tumor cerebral, acidente vascular cerebral, né, derrames, né, neurocisticercose, lesão de tênia, né, no cérebro. Tudo isso pode justificar quadros depressivos. Né. Alguns medicamentos podem dar depressão, por exemplo, remédios de hipertensão. Né, alguns remédios de hipertensão podem dar depressão. Né. Drogas ilícitas, maconha pode dar depressão, pode piorar a bipolaridade. Né, cocaína leva à euforia e depois, no pós-cocaína, depressão. Tá?
Álcool dá muito isso também, né? Dá euforia na ação e na ressaca da depressão. Tá? E o estresse, né? O estresse é muito comum ser um desencadeador de crises, tanto para depressão quanto para euforia. Tá? E às vezes estresse bom, por exemplo, casar. Né? Ter um casamento pode ser um estresse suficiente para levar uma crise depressiva, uma crise eufórica. Tá? Próximo. Na questão da depressão, como eu falei, tem a questão genética, tem famílias que têm mais depressão, tem famílias que têm mais bipolar. Né? Alterações cerebrais químicas de serotonina, adrenalina, dopamina, vocês já ouviram falar, então são esses neurotransmissores, são substâncias que fazem um neurônio conseguir passar uma informação para outro neurônio. Né? É muito claro que tem várias alterações de hormônios, né? Cortisol, que é o hormônio do estresse, pode estar alterado, aumentado, alterações da tireoide, hormônio de crescimento e outros hormônios. E alterações dos ritmos biológicos, principalmente sono e apetite, né? Podem estar bem alterados, isso também são sinais biológicos da depressão. Né? Áreas do cérebro que são afetadas pela depressão, principalmente a região pré-frontal, cingulado, a parte de hipocampo também tem muitas coisas alteradas. Próximo. Né? Aqui é só para mostrar, assim, o sistema serotoninérgico, por exemplo, é um dos sistemas relacionados com depressão, não é o único, né? E é um sistema, poucos neurônios que atinge quase todos os neurônios do córtex cerebral, é um sistema de controle, e que a gente usa esse sistema para tratar a depressão, né? Mas tem vários outros sistemas relacionados, às vezes você só empurrando, né, fazendo o sistema serotonina funcionar, às vezes pode fazer a máquina toda funcionar, mas às vezes não é suficiente, às vezes precisa usar mais mecanismos para poder fazer o paciente se recuperar. Tá? Aqui só para você ter uma noção de como é o esquema, né, da depressão e uma relação com a inflamação. Né? Porque esse é um sistema de controle hormonal em que, quando você tem um estresse, o cérebro ele reconhece o estresse e manda uma reação, que aqui está ruim, está faltando uma conexão aqui, né, que faz uma sinalização hormonal para a glândula adrenal suprarrenal, né, em cima do rim, para produzir o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Esse hormônio do cortisol acaba inibindo algumas partes do sistema imunológico, aumenta outras partes do sistema imunológico, produzindo mais substâncias que geram inflamação. Essas substâncias dão no cérebro febre, perda do prazer, cansaço, problemas de insônia e aumentando essa ativação do eixo de estresse hormonal. Tá? Todos esses sintomas acontecem num resfriado mais forte, numa gripe, por exemplo. Né? Só que se você tirar a febre, o resto acontece na depressão. Tá? Então, uma gripe tem os sintomas de uma depressão. Tá? Só que, tirando a febre, o resto é comum na depressão. Então, a depressão tem a ver com inflamação, né? Porque pode ser uma reação a uma inflamação que está acontecendo em alguma outra parte do corpo ou uma inflamação que está acontecendo dentro do cérebro. Tá? Então, só para vocês terem essa noção, né? Que a depressão tem relação com inflamação. Próximo. Então, existe uma base biológica genética e uma outra base biológica que é ambiental, né? Que depende do que você comeu. Às vezes você está desnutrido e fica mais propenso a ficar deprimido. Faltar vitamina B12, por exemplo, tem quadros depressivos bem graves. Né? Você pode ter acidentes com traumas cerebrais. Né? Você pode ter doenças clínicas, que eu já falei. Pode usar drogas que podem levar a uma depressão, bipolaridade. Né? E tem a questão psicológica, né? Cultura familiar, assim, uma família muito estressante. Né? Tem um contexto social estressante. Né? Tem a história de violência física ou sexual. Né? Todas essas coisas favorecem ter depressão e outras condições de humor, e até de outras doenças psiquiátricas também. Né? Isso, por exemplo, as pessoas da família de uma mesma família são muito diferentes porque pode ter até uma base genética, mas às vezes são submetidas a outros tipos de influência ambiental. Tem uma criança que teve uma nutrição diferente de outra criança, ou uma criança teve um acidente que a outra criança não teve, né? Assim. E às vezes também uma experiência psicológica diferente. Então, às vezes os irmãos são separados e um mora numa casa, outro mora na outra,
e que pode ter experiências de ambiente familiar diferentes, né? Alguns podem ter tido violência física no passado e outros não ter, né? Então isso varia muito. Então por isso que o desencadeamento da depressão, o desencadeamento do transtorno bipolar depende de uma série de fatores, não é só ter os genes, precisa ter tido alguns tipos de estressores e há uma conjunção do que vai acontecendo na vida da pessoa, tá? Próximo. Então, olhando para esse esquemão, aí dá para entender por que é tão importante ter um tratamento biológico, porque tem um lado biológico forte, e por que é tão importante ter um tratamento psicológico, né? Porque tem um lado psicológico forte. Tá? Então, não dá para dissociar o tratamento psiquiátrico, o tratamento da depressão, só remédio ou só terapia, né? Em geral, precisa dos dois, tá bom? Próximo. Tratamento da depressão, né? Considerando que, por exemplo, uma pessoa está normal aqui e por vários problemas que a gente já falou, né, ela entra em depressão, tá? Ele começa a ter sintomas, quando junta o número de sintomas suficientes, passa a ter a síndrome e fica com a doença, né? Então, você detecta a doença, faz diagnóstico, começa a tratar, né? Trata-se e começa a melhorar. Passando disso, de 50% dos sintomas, você considera que tem uma resposta, né? Mas o objetivo é a remissão, é você chegar a melhorar 95%, 100% dos sintomas. Tá? Se você você tratou, melhorou e conseguiu a remissão, se você tira o remédio nesses primeiros 4 a 9 meses, digamos, 1 ano, né? Tira o remédio, mesmo você estando bem, a chance de ter nova crise, ou recair, a gente chama até que é a mesma crise, é de 80%. Tá? Ou seja, não dá para tirar. Mesmo se você ficou bem, se você tirar, você vai cair. Tá? Então, não dá para tirar em 1 ano. Então, estando bem, você precisa tomar direto. Aí depois, passando 1 ano, aí essas taxas de recaída são bem menores. 20%, 10%. Vai passando os anos, vai diminuindo a taxa, né? Então já começa a poder pensar em suspender. Só que, se a pessoa teve 2 episódios depressivos, a chance de ter um terceiro episódio na vida é de 70%. Tá? Então, por isso que a definição de depressão recorrente, quer dizer, a depressão que tem uma história de mais crises no futuro, né? Basta ter 2 episódios. E tendo 2 episódios, a chance de ter um novo episódio é de 70% ou mais. Se teve 3 episódios, é mais de 90%. Tá? Então, você já considera, com 2 episódios, você tem uma condição crônica, no sentido de que você pode até ficar normal, mas no futuro, provavelmente você vai ter nova crise. Então, você tem que usar alguma coisa para evitar a nova crise. Tá? Próximo. Aí tem os tratamentos para depressão. Monte de antidepressivos, os mais antigos foram descobertos por acaso, assim, era um remédio para tuberculose, que aí os tuberculosos que estavam deprimidos melhoravam, né? Então aí foram ver, tinha uma característica que era com uma enzima, amal, tudo, e todos os imaus funcionavam para depressão. Então foi uma descoberta ao acaso. Outra descoberta ao acaso foi a imipramina, né, que é um antidepressivo, que na verdade foi desenvolvido para ser antialérgico, né? E tentar ver se também era remédio para psicose. Né? E no fim eles mostraram que funcionava bem para depressão. Né? Então a partir disso, viram as características químicas e começaram a desenvolver vários produtos parecidos, e vários deles eram antidepressivos. Tá? Mas todos eles tinham bastante efeitos colaterais, né? Boca seca, intestino preso, tontura, engordar, né? Então, a partir da década de 80, surgiu a fluoxetina e a fluvoxamina, que não tinham tantos efeitos colaterais, funcionavam mais em serotonina, tá? Não eram tão tóxicos, não tem risco de morte por superdosagem, né? Então, remédios mais seguros e mais bem tolerados. Então, uma nova geração que surgiu, que são medicações que hoje em dia é o que o pessoal prescreve mais. Né? Fluoxetina, cetralina, paroxetina, citalopram, vocês já devem ter ouvido falar desses remédios. Né? E depois eles foram sofisticando, né? Antidepressivos que não eram só em serotonina, mas que também têm poucos efeitos colaterais. Né? Então, venlafaxina, você já deve ter ouvido falar, etc. Duloxetina, tudo. Então, existe uma evolução no desenvolvimento dos antidepressivos e agora tem mais de 30, 40 antidepressivos diferentes que podem ser usados para o tratamento da depressão. Próximo. Né? Só que uma coisa que vocês com certeza não sabem é que nos estudos clínicos
apenas 25 a 35% dos pacientes conseguem atingir remissão, ou seja, atingir a melhora de mais de 95%. Tá? Bom, 25 a 35%, cada 4 pacientes, só um, talvez 2 melhorem, é um pouco ruim. Né? Assim, se eu falasse para um paciente que está no consultório assim, olha, eu vou te dar um remédio que só 1 em cada 3 vai melhorar. Né? Assim, aí você, por que você está me dando? Porque é melhor do que não dar nada, né? Ou melhor do que dar placebo. Tá? Então, você tem que saber dessa expectativa de que o remédio pode ajudar, sim, né? Mas não é para todo mundo. Né? Então, por isso que tem essa história muito comum das pessoas que tomam um antidepressivo, não funciona, é o médico que passa outro antidepressivo, que às vezes também não funciona. Isso é bastante comum. Né? E se você não atinge a remissão, você só fica com a resposta, que melhorou metade, um pouco mais da metade dos sintomas, né? Você aumenta o risco de recaída, aumenta a chance de comorbidades psiquiátricas, como ansiedade ou dependência de drogas e clínicas, outras doenças clínicas, aumenta a perda da funcionalidade, né? Que você não consegue trabalhar tão bem, não consegue funcionar tão bem, né? E aumenta custos sociais e econômicos. Ou seja, deixar o paciente com uma resposta, ele melhorou, mas não está 100%, é deixar ele meio depressivo, meio doente. Ou seja, continuar com a doença. Tá? Isso tem todas as consequências que eu falei agora. Próximo. Então, você precisa ter ausência de sintomas, tem que usar a medicação por tempo adequado e por isso que às vezes alguns médicos, né, eles parece que exagerados, assim, toma um comprimido e depois pede para tomar 2, 3, 4 comprimidos. Você tem que chegar na dose que pode funcionar, né, até a dose máxima, porque você tem que atingir essa remissão. Tá? Então, às vezes você, mesmo com uma dose máxima, melhorou um pouco, mas falta mais um tanto para melhorar, você coloca um outro remédio para ver se chega no 100%. Né? Só que aí precisa ver se o custo-benefício é válido, porque quanto mais remédio você coloca, mais efeito colateral, né? Mais complicações vão acontecer. Tá? E é muito importante você ter um estilo de vida saudável. Né? O remédio ajuda a reverter um processo que estava indo para baixo. Ajuda a fazer a pessoa conseguir se recuperar, porque quem está deprimido, ele não consegue raciocinar direito, não tem energia para lutar, né? Ele fica incapacitado, né? Até para se cuidar. Então, assim, você precisa ter ajuda para sair, e às vezes ajuda que funciona melhor nessa fase mais no fundo do poço é antidepressivo, é medicação. Tá? Mas, uma vez você conseguindo melhorar um pouco, aí você tem que buscar uma dieta mais saudável, né? Essas dietas mediterrâneas, assim, né? São muito boas para melhorar a depressão e a ansiedade. Exercícios físicos, né? Exercício físico melhora muito o sintoma depressivo. Então, se você, na hora que conseguir fazer exercício físico, sempre tem que fazer exercício físico para manter uma condição melhor. E a saúde psicológica que a gente vai discutir depois, né? Com a doutora Rosilda. Próximo. Agora falando de tratamento do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, como o princípio qual que é? Uma questão de instabilidade de várias funções. Né? E é uma condição que você nasce com essa tendência e o estresse vai construindo essa tendência, transformando a tendência numa doença. Tá? E quando o paciente chega num psiquiatra, num médico, né, geralmente chega numa crise violenta, né, depressiva, eufórica, sei lá, né, já está quase perdendo emprego, já perdeu o emprego, né, a família já não aguenta mais, tá? Então, assim, está com um monte de problemas, tá? Querendo morrer, etc. Aí o psiquiatra ele precisa pensar, não, é uma doença crônica, eu preciso estabilizar o humor no longo prazo, mas ele está deprimido, eu preciso tratar a depressão dele agora, porque ele está sofrendo, né? Mas ele pode ter um pânico associado, ele pode estar abusando de álcool. Eu preciso cuidar disso também. Né? E ele está desempregado, né? E a esposa vai querer separar dele. Precisa cuidar disso também. Então, imagina, né? O trabalhão que o psiquiatra tem para tentar resolver na primeira consulta. Né? Tá? Como é que a gente faz? E a gente, quer dizer, o psiquiatra pensa em tudo isso e tem que começar a traçar estratégias disso tudo, né? Assim, ao mesmo tempo, na primeira consulta. Então, é bem complicado. Próximo. Então, aqui, é uma coisa visual, né? A pessoa bipolar tem as depressões, as euforias, as depressões e as euforias. Próximo. Né?
Aí, a ideia do estabilizador de humor é alguma medicação, né, que faça com que essas crises, né, de euforia, de depressão e euforia fiquem menos intensas e mais espaçadas. Próximo. Né? Ou seja, ficam cada vez mais, menos intensas e cada vez demorando mais. Mas se a pessoa tinha uma depressão por ano, como é que você vai saber que está espaçando? Você não pode avaliar em 3 meses. Né? Imagina, uma pessoa tem uma depressão todo ano. Aí você dá um remédio, em 3 meses ele estabilizou ou não? Não sei, porque você tem uma a cada ano, só vai dar para ver em 3 anos. Para ver se nesses 3 anos teve menos crise. Entendeu? Então, para você avaliar um estabilizador de humor, às vezes você leva 2, 3 anos para saber se aquele estabilizador funcionou ou não. Tá? Então, é uma visão de longo prazo, o estabilizador de humor. Próximo. Tem as crises, né? Então, você tem que tratar as crises com várias medicações diferentes, né? No transtorno bipolar. Tá? Então, vai ter que tomar um remédio também pensando na estabilização, num tratamento agudo da crise. Próximo. Né? E os outros tratamentos, se tem pânico, tem que tratar. Né? Se tem, por exemplo, uma questão de separação, você tem que tratar. Né? Tudo isso a gente tem que começar a trabalhar. Mas, por exemplo, algumas coisas a gente pensa no longo prazo. Terapia sempre demora mais. Né? Então, a gente pensa uma coisa mais no longo prazo. Tá? Enquanto que alguns tratamentos você vai ter que priorizar. Não dá para tratar tudo. Né? Então, por exemplo, obesidade a gente deixa um pouquinho mais para trás. Né? Porque sempre demora mais, sempre mais difícil, né? Então, mas a gente tem que olhar e tem que cuidar de tudo, tá bom? Então tem várias substâncias que são estabilizadoras do humor, são consideradas medicações que tendem a diminuir as fases depressivas ou eufóricas, né? E quase todos os antipsicóticos mais modernos podem funcionar como estabilizadores de humor. Então isso que é um problema, né? Porque muitas vezes a gente dá um remédio para o paciente olha a bula e fala assim, é um antipsicótico? Mas eu não sou psicótico. Né? Só que acontece que muitos estudos mostraram que a maioria dos antipsicóticos melhoram muito fases maníacas. E vários deles ajudam a prevenir novas crises no futuro, às vezes até de depressão. No caso da quetiapina, assim, é muito evidente que ele ajuda no bipolar, na depressão. Tá? Então, antipsicóticos, na verdade, é um nome muito infeliz, né? Para um tipo de medicação que funciona tanto para psicóticos como para transtorno de humor. Tá? Deveria ser outro tipo de nome. Outros tratamentos para transtorno bipolar, os antidepressivos, alguns pacientes precisam de antidepressivo, porque sem antidepressivo eles não conseguem melhorar. Tá? Outros pacientes não podem tomar antidepressivo, porque o antidepressivo piora. Tá? Então isso vai depender muito de cada paciente, vai depender muito de como o paciente, como é o quadro do paciente. Os calmantes, indutores de sono, ansiolíticos, eles são muito usados, né? E tem uma eficácia no curto prazo muito boa, e tem um grande risco sempre do paciente gostar demais e ficar dependente dele. Tá? Então sempre tem que usar da forma mais comedida possível. Né? Alguns outros remédios bloqueadores de cálcio, assim, o ECT, né, que é eletroconvulsoterapia, é o que o pessoal chama de eletrochoque. Né? É muito importante que assim, vocês saibam que é um tratamento ético, é um tratamento até hoje considerado assim, atual, né? Só que tem que ser feito com anestesia. Né? Assim, na Europa nunca deixou de ser feito, né? E que assim, existe uma propaganda, né? Falando que ECT, que é eletrochoque, é um tratamento desumano. Né? Isso é só motivo de propaganda. Houve épocas de excessos, né? Mas assim, é um tratamento extremamente eficaz para crises depressivas e crises eufóricas. Né? É mais potente que medicação. Né? É bem seguro porque, basicamente, é uma indução de uma convulsão. Tá? Então, imagina, a convulsão é que trata, né, a crise depressiva ou a crise de mania. Né? Então, imagina um paciente epilético que tem uma crise na rua. Né? Ele cai, se bate a cabeça, né, se debatendo, se machucando. Né? Depois acorda e vai tocando a vida. Né? Assim. O ECT basicamente é induzir uma convulsão numa situação ideal,
em que não vai bater a cabeça, entendeu? Não vai ficar roxo de falta de oxigênio, vai ter um anestesista do lado para cuidar dessa questão. Então, as consequências do ECT são muito menores do que as consequências de uma crise epilética, de um epilético na rua. Tá? Por isso que ele é mais seguro. Tá? Tanto é que é ainda hoje indicado em gestantes. Tá? Então, muitas vezes gestantes que não podem usar medicamento na fase de gestação, podem fazer ECT, porque é seguro. Tá bom? Então, trabalho assim, como é que tem que ser o tratamento, né? Tanto da depressão quanto da transtorno bipolar? É um trabalho de equipe, né? Porque o paciente que tem a doença precisa da ajuda do psiquiatra e de outros profissionais, nutricionista, do psicólogo, né? Mas também precisa do apoio da família, né? E a família precisa também trabalhar com o psiquiatra, com os outros médicos, né? Amigos e colegas, tal. Próximo. Né? Então, o paciente precisa trabalhar com todo mundo, né? Todo mundo precisa trabalhar com o paciente, né? E próximo. E muitas vezes a família também tem que trabalhar com os outros profissionais, os outros médicos têm que trabalhar com os outros profissionais. Então, na verdade, é realmente uma equipe que precisa ter bastante interlocução, tem que ter bastante conversa para poder ter um trabalho coordenado, adequado, né? Para que consiga levar o paciente para uma evolução melhor. Né? Não adianta nada um médico trabalhar separado do psicólogo. Né? Porque aí assim, o psicólogo fala uma coisa, o médico fala outra, e aí o paciente fica confuso e as coisas dão errado. Tá? Imagine com os outros profissionais, tal, um outro médico que fala assim, não pode usar tal remédio, que o psiquiatra fala assim, precisa usar. Né? Então fica uma confusão. Né? Tá? Precisa ter uma conversa para você chegar a conclusões, para levar para um tratamento adequado. Né? Então, essa ideia de reconhecer, admitindo a doença, aceitar, para poder entrar no tratamento e assimilar, para viver a vida melhor. Né? Então, o ideal é aqueles pacientes, por exemplo, tem pacientes meus que falam, que ficam no trabalho falando assim, eu sou bipolar, assim, eu sou feliz porque sou bipolar, é só me tratar que está tudo certo. Aí, já, quando alguém faz alguma besteira, assim, você também é bipolar, e fica tirando sarro, sabe? Então, é uma pessoa que lida bem, já assimilou, sabe? Eu tenho a doença e eu sei viver bem com essa doença. Tá? Esse é o ponto ideal que a gente tem que chegar. Tá? Então, para reconhecer, você precisa conhecer os sintomas e perceber os prejuízos para aceitar. Você precisa vencer os preconceitos, ter humildade para se submeter a tratamento. Né? Então, essa humildade é muito difícil, né, de você conseguir atingir. Né? E quando você assimila, você já entendeu a doença, já teve experiência com recaídas, né? E com disciplina e humildade você construi um bom tratamento e você chega numa funcionalidade ideal. Tá? Então, aí que a gente consegue realmente ter uma vida melhor. Tá bom? Próximo. Então, como os princípios de um bom tratamento, você precisa ter humildade para aceitar a sua fraqueza, a sua doença, confiança no seu médico e psicólogo. Se você não confia no seu médico ou não confia no seu psicólogo, troque. Porque não dá, assim, não vai para frente. Né? Ter paciência, porque os resultados demoram, aguentar efeitos colaterais que podem incomodar. Então, quando vem um paciente bipolar ou uma depressão mais complicadinha, no meu consultório, porque o meu consultório é muito de só casos refratários, né, que ninguém consegue resolver, passa comigo. Eu falo assim, olha, vai levar uns 2 anos, em média, mais ou menos para estabilizar o seu quadro, para ficar um tratamento consistente e bom. Isso não quer dizer que você não vai ficar 2 anos mal. Né? Você pode melhorar daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 3 meses. Né? Mas melhorar não significa resolver o problema. Né? Eu posso melhorar da crise, mas estabilizei? Será que o próximo estresse você não vai cair? Eu não sei. Né? Então preciso ver, a gente vai construindo um esquema de tratamento para chegar num tratamento consistente quando os estresses normais da vida, né, não fazem você cair mais. Tá? Estresses bem graves, todo mundo cai. Né? Mas estresse normal da vida, não fazer cair. Tá? Então, isso leva bastante tempo. Tá? Persistência para continuar o tratamento ao longo do tempo, ao longo da vida, e cooperação, espírito de equipe entre médico, psicólogo, paciente, família e os outros profissionais. Tá bom? Né? Basicamente é isso. Acho que eu passo a palavra agora para a doutora Rosana. Obrigado.